Uma das perguntas que os investidores mais se fazem é: será que o mercado está caro ou barato? Será que eu compro determinada ação hoje ou espero ela cair mais um pouco? Claro, essa é uma pergunta muito pertinente. Afinal, uma das coisas que as pessoas mais temem quando o assunto é bolsa de valores é colocar dinheiro hoje para ver os preços derretendo no dia seguinte. Por sorte, existem algumas formas de você responder essa pergunta, e no vídeo de hoje vou lhe ensinar 3 delas. Mas antes, se você não nos conhece, esse é o Mercado Ilustrado, o seu canal de educação financeira prático e criativo. Já deixe seu curtir, se inscreva aqui no canal, que assim você ajuda com que esse e muitos outros conteúdos continuem sendo produzidos. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. O primeiro indicador utilizado para determinar se o mercado ou uma ação está cara ou barata é o chamado PL, também conhecido como preço sobre lucro. Basicamente, ele divide o preço de mercado de cada ação pelo preço individual de cada ação. Vamos a um exemplo para você compreender melhor. Imagine que uma empresa esteja custando R$10 na bolsa de valores. Agora, imagine que essa mesma empresa possua 100 milhões de ações disponíveis no mercado. Ou seja, se você multiplicar o valor individual de cada uma das ações, que nesse exemplo é de R$10, você teria o preço de mercado dessa empresa, que seria de R$1 bilhão. Nós agora já temos a variável do preço, falta encontrarmos o lucro. Suponhamos que essa mesma empresa teve um lucro líquido no ano de 2020, no valor de R$50 milhões. Fica fácil agora descobrir quanto cada uma das ações representa nessa parcela, certo? Veja bem, se existem 100 milhões de ações no mercado, sendo que o lucro total da companhia foi de 50 milhões, cada uma representa um lucro individual, que nós chamamos de LPA, ou lucro por ação, de 50 centavos. Afinal, se multiplicarmos esses 50 centavos pelas 100 milhões de ações, vamos chegar no valor de 50 milhões, que foi justamente o lucro líquido da companhia. Pronto, e agora ficou mais fácil de descobrir o PL. Se cada ação está precificada a R$10 e cada uma delas teve um lucro de 50 centavos, basta dividir 10 por 0,5. O resultado seria 20. Mas o que esse 20 significa? Bem, significa que, hoje, se você comprar essa mesma ação por R$10, a empresa levaria 20 anos para lhe devolver o investimento. Isso se o lucro por ação se mantiver no mesmo valor, de 50 centavos. Você pode até achar tudo isso um pouco complexo. Cálculos e variáveis podem até assustar. Mas, graças ao advento da internet, hoje em dia existem inúmeros sites que fazem todo esse trabalho para você. Basta você pesquisar qual ação deseja, que ele trará o PL atualizado daquela empresa. Um exemplo de um site prático e fácil para encontrar o PL de qualquer empresa listada na bolsa é o Status Invest. Lá, você irá encontrar todas as informações que precisa para avaliar se uma ação está cara ou barata. A segunda forma de saber se uma ação está cara ou barata não é através do indicador propriamente dito, mas de uma análise um pouco mais macroeconômica. Mas calma, antes de você se assustar, saiba que na realidade é uma análise muito simples. Você não precisa ser um expert para fazê-la. Na verdade, para saber se algo está caro ou barato, é claro, precisamos de um comparativo. Então, basicamente, você irá comparar se uma ação está cara ou barata a depender de qual outro produto comparado. Basicamente, o que você deve se perguntar nessa segunda avaliação é: qual o retorno médio de uma ação quando comparada a outras formas de investimento? Um exemplo clássico e que estamos vivendo nesse exato momento é o da baixa taxa de juros. Uma taxa de juros reduzida torna a renda variável mais atrativa, porque os investimentos em renda fixa passam a não ter um retorno aceitável ao longo do tempo. Você já deve ter ouvido que, nos últimos meses, deixar dinheiro na poupança é sinônimo de perder dinheiro. E isso não é mentira, afinal, com a taxa Selic em 2% ao ano, o retorno médio da poupança nos últimos 12 meses foi de apenas 2,6%. Esse retorno é insuficiente para superar os índices de inflação, tendo em vista que, nos últimos 12 meses, a inflação bateu na casa dos 4,5%. Percebe o que quero dizer? Quando outras formas de investimento não pagam o suficiente, a procura por ações e pela renda variável de modo geral tende a aumentar. Em tempos assim, por mais que o PL de algumas empresas tenda a aumentar, é natural que as pessoas aceitem pagar um pouco mais do que a empresa realmente valha,
somente para ter uma taxa de retorno ou um retorno médio melhor do que outras modalidades de investimento. Veja como tudo é relativo. Se estivéssemos vivendo em tempos em que a taxa de juros estivesse em 14%, como já esteve alguns anos atrás, com investimentos em renda fixa pagando 12, 13, 14 ou até 15% ao ano, poderia parecer um pouco menos atrativo comprar uma ação com um PL de 20 vezes. No entanto, a situação macroeconômica atual dita que, mesmo pagando um pouco mais caro, o retorno na renda variável justifica o preço mais elevado do ativo. É uma questão extremamente subjetiva e você deve se perguntar, mesmo sabendo que possa estar pagando um pouco mais caro em uma ação, isso se justifica em razão do baixo retorno que as outras fontes de investimento podem me trazer? A terceira e última forma de verificar se uma determinada ação está cara ou barata também parte de uma análise um pouco mais subjetiva. Warren Buffett costuma dizer que, se um negócio vai bem, suas ações também vão. E ele está mais do que certo, afinal, uma ação nada mais é do que um pedaço de um grande negócio. Por isso, costumamos dizer que, no longo prazo, a cotação tende a acompanhar o lucro. Uma empresa que apresenta lucros crescentes e recorrentes ao longo dos anos tende a ver o preço de suas ações também subindo no mercado. Por isso digo que a terceira análise é um pouco mais subjetiva. A análise aqui não é de indicadores ou da situação macroeconômica do país, mas sim do próprio negócio em que você pretende entrar. Aqui, você deverá analisar duas coisas básicas. A primeira, a empresa apresentou lucros recorrentes nos últimos anos? Em caso positivo, o preço dessa ação no mercado acompanhou essa movimentação de alta dos lucros? Podemos dizer, por exemplo, que uma empresa que apresentou lucros crescentes nos últimos anos, mas não houve um crescimento proporcional do preço de suas ações no mercado, pode estar sendo vendida com um certo desconto. E a recíproca também é verdadeira. Se determinada empresa apresenta, ano após ano, prejuízo atrás de prejuízo, e mesmo assim o preço de suas ações continua escalando no mercado, pode ser que os investidores tenham altas expectativas para o futuro daquele negócio. Nesse caso, talvez seja melhor se afastar desse tipo de negócio. Afinal, a especulação em cima deles é muito mais alta e podem ser que essas expectativas jamais se revertam em lucros. E empresa que não dá lucro, consequentemente, é empresa que não remunera seus acionistas. A segunda pergunta a ser feita é: essa empresa está inserida num segmento que, no futuro, tende a crescer? Em caso positivo, qual a perspectiva de crescimento no longo prazo? Essa última pergunta é extremamente importante porque pode ser que uma empresa até tenha apresentado lucros crescentes e recorrentes nos últimos anos, mas talvez não esteja inserida num setor que continuará crescendo no futuro. Quer um exemplo? Imagine que, em 2006, uma grande rede de locadoras de filmes apresentasse lucros recorrentes e crescentes. Em 2007, você decide analisar essa empresa, se ela atende aos critérios que acabamos de falar. De fato, ela até tem lucros crescentes e recorrentes, mas você observa que uma nova tecnologia chegou ao mercado. Uma determinada empresa começou a transmitir filmes e séries de forma virtual, através de um serviço de streaming. Fica claro que, no mínimo, essa antiga locadora passará a ter uma concorrência que antes não tinha no mercado. E o mercado pode mudar muito nos próximos anos, ameaçando o próprio modelo de negócios e, consequentemente, os lucros até então apresentados por essa companhia. Aqui vale um conselho de Charlie Munger, braço direito de Warren Buffett e um dos maiores investidores do mundo. Ele costuma dizer que busque sempre por empresas que não precisam de grandes inovações ou de enfrentar grandes transições para continuar operando seu modelo de negócio atual. Assim, você consegue se afastar das especulações e focar mais naquelas empresas que já possuem e tendem a continuar possuindo um bom modelo de negócios. A lição final que fica, portanto, é: jamais analise uma empresa somente com base em seus resultados passados. Se pergunte aonde ela estará no futuro e, se ela já for uma boa companhia hoje, com um futuro fértil para continuar crescendo, pode ter certeza que adquirir suas ações será um bom negócio no longo prazo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal e não perca o próximo vídeo. Até a próxima!